Você sabia que as escamas de tilápia têm um poder de absorção de tinta? Falando assim pode até parecer meio estranho, mas eu vou te explicar. Primeiro, o que é adsorção? A adsorção é quando substâncias grudam na superfície de um material. Um exemplo é como quando os ímãs grudam em uma geladeira. Isso acontece porque as partículas da substância e a superfície do material têm uma afinidade especial. É útil para limpar água suja, fazer produtos químicos funcionarem melhor e até guardar gases em materiais porosos. É como se as substâncias ficassem coladas na superfície do material. E no caso das escamas de tilápia, elas absorvem tinta e acumulam os resíduos em sua superfície. A gente vai ver no decorrer do vídeo como essas escamas podem desempenhar um papel no mínimo intrigante na purificação da água. Infelizmente, as indústrias têm perpetuado um ciclo de danos à natureza, através do descarte responsável de tintas. Com esse pensamento, nós conduzimos um experimento com o intuito de tentar encontrar uma solução acessível, eficiente e ecologicamente segura às águas poluídas por tinta. Levando em consideração esses critérios que definimos anteriormente, nossa busca por uma alternativa nos levou às escamas de peixes, mais especificamente às escamas de tilápia, que geralmente são mais acessíveis, e a partir disso começamos os experimentos. Inicialmente coletamos algumas escamas de tilápia que seriam descartadas, certificamos de limpar e secar elas e as colocamos em 3 estados diferentes, a partir do uso de liquidificador. No primeiro estado, temos as escamas inteiras, que não sofreram alteração alguma. Já no segundo estado, temos as escamas residuais, as quais foram parcialmente trituradas. E por último, temos as escamas em pó, que foram completamente trituradas. Em seguida, colocamos chita em pó na água destilada, com o propósito de criar uma solução que futuramente seria analisada. E por fim, distribuímos as escamas em recipientes individuais, que são chamados de tubos Falcon, os quais foram posteriormente colocados às soluções obtidas a partir do uso dos corantes. Esse arranjo permitiu que, para cada uma das cores, as escamas fossem apresentadas nos seus 3 estados distintos. Depois de alguns minutos, fomos conferir como ficaram as amostras e nós nos surpreendemos muito com quão bom foram os resultados. Para ficar mais evidente o resultado do experimento, deixamos as soluções descansando por mais uma semana e tiramos algumas fotos do resultado. Para usar como exemplo, pegamos as amostras amarelas e nomeamos os tubos contendo as diferentes fases da escama para facilitar a compreensão. Dentro do primeiro tubo, o da escama inteira, é possível visualizar nitidamente as regiões da água destilada e tinta, como se o líquido nunca tivesse tido contato com uma tinta antes. No segundo Falcon, a visualização da quantidade de tinta absorvida pelas escamas fica um pouco confusa, pois os resíduos da escama absorveram a água junto com a tinta. E por fim, o terceiro Falcon é o responsável por mostrar de forma mais agradável, na nossa opinião, a tinta que foi absorvida pela escama em pó. É possível ver o pó bem amarelado e a água destilada bem clarinha, ou seja, a absorção foi excelente. Mas não é só de observação visual que se constrói um experimento científico. Então recorremos a um equipamento chamado espectrofotômetro, o qual nos mostra de forma precisa o quanto de tinta foi absorvida pelas escamas. Com esse equipamento, conseguimos o gráfico que está localizado no canto direito do vídeo, o qual nos mostra o elevado grau de absorvância para as cores testadas no experimento. E a partir do gráfico é perceptível que a tinta marrom foi a mais absorvida pelas escamas, e também fica evidente que as escamas possuem uma taxa de absorvância altíssima, visto que nenhuma das cores deixaram de ser absorvidas. E através das nossas experimentações, é claramente visível a eficácia notável dos resultados obtidos. Nesse sentido, ao considerar as preocupações ambientais decorrentes do descarte inadequado de tintas nos rios, surge uma percepção do qual a utilização de escamas de peixe para filtrar a coloração das águas se apresenta como um método altamente eficaz. Esse método tem o potencial de trazer mudanças significativas de maneira acessível, econômica e ecologicamente segura, reconfigurando o ambiente para a fauna e a flora nas proximidades dessas indústrias.